uma iniciativa da ADFERCIT, portanto, aí um agradecimento muito particular ao seu Presidente e ao professor Mário Lopes por termos esta oportunidade de discutir um grande tema sempre presente, a questão ferroviária, neste caso visto na perspectiva internacional, porque nessa perspectiva tem que ser observada, e compreender a importância que tem, nomeadamente em termos das estruturas económicas, em termos dos efeitos ao nível económico. Para isto nós temos três convidados, são todos por mais conhecidos: o engenheiro Mira Amaral, que falará em primeiro lugar, o Sr. engenheiro João Vieira Lopes, que também são pessoas que conhecem, não falo apenas estar com alguns enunciados, da CCP, e o Sr. José Manuel Oliveira, da Intersindical. Três perspectivas diferentes, portanto, este confronto penso que vai ser muito relevante. Começaríamos já, então, aqui pedir ao professor Mário Lopes, que iria introduzir o tema, dar a perspectiva da ADFERCIT, para nos colocar, portanto, em pensamento relativamente a este tema, a este assunto, e depois passaríamos, portanto, aos vários interventores, e depois faríamos um debate, colocando as questões que me parecem mais oportunas. Muito obrigado, Sr. Professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Lopes. Eu vou apresentar, digamos, o enquadramento do tema desta sessão, sobre, digamos, na perspectiva da ADFERCIT. Gostava só de dizer aqui uma coisa, que é, já depois de ter começado a organizar este debate, a CIT convidou-me para o Conselho da Indústria. O Conselho da Indústria é um órgão de aconselhamento da direção, mas nada do que eu aqui disser representa a perspectiva da CIT. A CIT está aqui representada pelo engenheiro Mira Amaral. Eu estou aqui a representar a ADFERCIT. Mas, portanto, falando do tema, que ligações ferroviárias internacionais e impacto na competitividade da economia, isto é como eu dividia a apresentação, vou passar rapidamente à frente. A forma como nós sempre encaramos este problema na ADFERCIT é um projeto qualquer deve ser analisado em função da relação custo-benefício para a economia portuguesa. E nós tivemos nos últimos anos um dos debates mais absurdos que já houve na sociedade portuguesa sobre a questão ferroviária, que era a questão do TGV. O TGV é um comboio e nós usávamos a designação para designar a via férrea. E, portanto, isto deu origem a um debate absolutamente absurdo, em que a mesma designação servia para coisas diferentes e confundia pessoas ignorantes que misturavam tudo. Eu tentávamos a falar da linha e depois diziam que o TGV andava a 300 km hora. Alguém tinha que dizer porque aquilo estava sempre parado a 0 km por hora e que não se movia a 300 km hora. Na questão da perspectiva da análise custo-benefício, o TGV, aquilo que se chamava TGV, que era uma rede ferroviária exclusiva para passageiros do tempo do engenheiro Sócrates, tinha os seus defeitos. Agora, não quer dizer que tudo estivesse mal. Algumas coisas estavam mal, outras precisavam ser corrigidas. Mas qualquer projeto em que tenha em linha de conta as mercadorias, a circulação de comboios de mercadorias na rede ferroviária, altera por completo a relação custo-benefício que se faz. Portanto, qualquer análise que tenha sido feita da relação custo-benefício do projeto do tempo do engenheiro Sócrates não tem aplicação nenhuma a qualquer projeto de linhas mistas para passageiros e mercadorias, ou mesmo sejam linhas apenas para mercadorias. Portanto, o que está para trás não se aplica aos projetos que estão neste momento em cima da mesa. O principal efeito que nos interessa analisar aqui quando falamos da relação custo-benefício não é tanto para as empresas de transportes, nem para as pessoas que trabalham nessas empresas, nem para os técnicos que estão na ADFERCIT, é para a economia portuguesa como um todo. Porque os transportes existem para servir os 10 milhões de portugueses, para servir as empresas todas que estão em Portugal e não para servir 2 ou 3 empresas de transportes. E, portanto, temos que o principal efeito que nos interessa analisar são os efeitos indiretos na competitividade da economia, porque influenciam tudo. Sobrevivência das empresas, criação e manutenção de empregos, o estado social, a qualidade dos serviços públicos, etc. E eu gostava de dizer aqui isto, uma coisa que está na opinião pessoal. Nós falamos muito do estado social, da proteção das pessoas, disto, daquilo, mas, acima de tudo, o estado social depende da competitividade da economia. Porque as pessoas que fazem funcionar o estado social e os meios que são usados para fazer funcionar, e eu agora aqui falo por mim, eu sou professor, professor universitário, vivo do meu salário, e o meu salário é pago com o dinheiro dos impostos dos portugueses.
E a capacidade para fazer isso depende da competitividade da economia. Eu não vou trabalhar porque está escrito na Constituição que existe o direito ao ensino. Eu vou trabalhar porque me pagam um ordenado ao fim do mês. Eu e todos os outros. E agora, falando aqui da questão, entrando no tema e da questão das ligações internacionais. Porquê é que as ligações internacionais são tão importantes? Todos os estudos indicam que a globalização ainda se vai acentuar bastante para lá daquilo que já é hoje em dia. E, portanto, o comércio internacional vai ter cada vez mais importância na riqueza das nações e na competitividade da economia. As empresas precisam de infraestruturas que minimizem os seus custos de transporte e logísticas para se inserirem nas grandes cadeias internacionais de logística e transporte. E o setor privado não tem capacidade para responder cabalmente a essa necessidade. Eu acho que isto é uma responsabilidade do Estado, da qual o Estado não se pode demitir. É neste sentido, ponho só aqui um excerto do comunicado da Adfercit contra a privatização da infraestruturas de Portugal, porque a Adfercit entende que esta é uma empresa estratégica para a competitividade da economia e presta serviços indispensáveis aos cidadãos, pelo que o Estado não deve abdicar de controlar a sua estratégia de desenvolvimento e investimento nem a qualidade dos serviços que presta. Ligações ferroviárias internacionais. Porquê é que são extremamente importantes? Porque 70% do comércio internacional de Portugal faz-se com a União Europeia. Em valor, 81% vai por via terrestre, apenas 14% vai por via marítima, e há uma tendência estrutural para a rodovia perder competitividade por razões ambientais e energéticas. Agora ia falar aqui das políticas de transportes da União Europeia que se baseiam em dois vetores, que é veículos mais eficientes em todos os meios de transporte e transferência modal para o transporte marítimo e ferroviário, a partir da rodovia. E diz aqui claramente, rail transport is literally the strategic sector. É o setor mais importante nesta estratégia de sustentabilidade dos sistemas de transportes. Qual é o problema da ferrovia portuguesa? É que é pouco competitiva, em particular para o transporte internacional de mercadorias, por várias razões. Falta de interoperabilidade com as outras redes. Interoperabilidade, um sistema interoperável quando um comboio pode circular sem obstáculos técnicos. A rede portuguesa é interoperável. Um comboio para ir daqui de Lisboa para o Porto não há obstáculos técnicos à circulação. Se for para a Espanha já há. O sistema de sinalização é diferente, o sistema elétrico é diferente, etc. O problema principal é o da bitola. A bitola que é a distância entre os carris. E em Portugal e Espanha é diferente do resto da Europa. Há também problema de diferenças ao nível de sinalização e controle de velocidade e inclinações excessivas, pendentes e linhas que não estão preparadas para comboios de mais de 750 metros. Aqui tem um mapa da bitola na Europa e vem ali que em Portugal e Espanha a bitola é diferente do resto da Europa. Portugal e Espanha são uma ilha ferroviária, os comboios portugueses não podem passar para a França e o problema é que se isto continua assim, como a Espanha está a mudar a bitola, Portugal em breve será uma ilha ferroviária se não se fizer nada para evitar isso. O problema da bitola não se resolve com transbordos e com material circulante, em particular para as mercadorias, com material circulante de bitola variável. E os transbordos já existem há muito tempo e a Espanha quer acabar com eles. Tem em baixo a política de Espanha, isto é tirado do Plano Estratégico de Infraestruturas de Espanha, é a base da política espanhola, que é desenvolver, incorporar a bitola Ancho-IC, tem ainda a segunda linha sublinhada, na rede espanhola. Ancho-IC é a bitola europeia, o que existe no resto da Europa. E dizem também que não querem que a ferrovia deles não seja um apêndice do sistema ferroviário europeu. Agora, o que é que se passa em Espanha? Eu tenho visto para aí muitas informações sobre o assunto. Tenho aqui um mapa tirado da revista Geotrend sobre a rede de bitola europeia em Espanha. Neste momento já tem cerca de 3.000 km. Portanto, eu fiz aqui tirando essa revista, tenho aqui uma coisa feita à mão, isto é um manuscrito, mas temos ali diversas linhas. Madrid, Barcelona até França é a bitola europeia. Madrid para a Galiza está em construção. Madrid, Valência está feito, está a funcionar. Madrid para Sevilha e para Málaga, e a linha para a fronteira portuguesa, para Badajoz, está atrasada. No Mediterrâneo, que é onde se concentra a maior parte da economia espanhola, aquilo está a ser feito, ou está em projeto ou está em obra. Dentro de poucos anos a linha vem por ali abaixo e vai ligar a todos os principais portos de Espanha. Uma crítica que se faz, diz que isto não interessa nada a Portugal, porque isto é algumas das linhas espanholas são só para passageiros, grande parte delas são de facto, mas quando se constrói uma linha para passageiros no itinerário em que está uma linha antiga ao lado, isto liberta capacidade de tráfego na linha existente e permite a transição da bitola na outra linha. Portanto, mesmo numa linha só para passageiros, ajuda a fazer a transição da bitola nas outras linhas que podem depois servir as mercadorias. E em linhas com muito tráfego é fundamental ter duas linhas paralelas, porque se uma só não servir.
Além disso, em 2011, o governo espanhol reconheceu o erro que foi ter construído linhas exclusivas para passageiros. As linhas projetadas e construídas a partir daí são mistas e servem tráfegos de mercadorias e passageiros. Tenho aqui uma notícia, vejam a data, que é de 2011, portanto, naquela linha ali em cima, onde diz João, 7 de abril de 2011, refere-se a declarações do Ministro do Fomento de Espanha nas Cortes a dizer que foi um erro construir as linhas só para passageiros. Tudo o que foi projetado a partir daí foi para passageiros e mercadorias. E então, vamos aqui ver um exemplo importantíssimo para Portugal, que é a Y-Basca. A Y-Basca é a rede ferroviária de alta velocidade no País Basco. Tem ali um mapa em que tem a zona sul de França, em que em França representa-se as novas linhas que irão ser construídas a sul de Bordeaux. E, a Y-Basca é a linha que está aqui de Bilbao para Vitória e para a fronteira francesa. Isto é uma linha, tem aqui algumas fotografias, sabem que o País Basco é extremamente montanhoso. A imensa maioria destas linhas são em túnel ou viaduto, 70% disto é túnel ou viaduto. Isto está em construção, estão aqui algumas fotografias, só para verem que isto não é conversa, porque há pessoas que estão a dizer que a Espanha não anda a fazer nada, o que é mentira. E, por exemplo, vejam aqui a fotografia direita, isto é túnel, viaduto, isto é uma linha mista para 200 a 250 km/h, que vai trazer a linha para o sul. E é mais barato trazer a linha do País Basco até Portugal do que fazer a Y-Basca. E a Y-Basca vai estar pronta em 2019. Tem ali dados 104 km de túneis, 17 km de viadutos e 50 em aterro ou escavação. Isto é caríssimo. A Espanha está a investir isto e não é para ficar no País Basco, é para servir a Espanha inteira. Do lado do Mediterrâneo, a ligação de Barcelona para a França está concluída e em serviço desde 2011. É uma linha para passageiros e mercadorias. Isto é um site da internet onde está essa informação e tem aqui trem de frete entre 100 e 120 km/h. Isto é para os comboios de mercadorias, depois os comboios de passageiros andam a 300 e a linha está preparada para 350. Agora, uma coisa importante para Portugal é os timings do resto da construção da rede bitola europeia em Espanha. Eu fui ver isto pelo volume de investimento. E o que se vê aqui, isto é uma nota de imprensa do Ministério do Fomento espanhol que dizia que em 2020 a bitola europeia estava na Espanha quase toda, inclusive na fronteira portuguesa. Ora, isto não se vai materializar, esta data não se vai concretizar, porque isto foi feito antes da Espanha bater com a cabeça na parede quando foi a crise. E a partir daí o investimento em Espanha abrandou, as obras atrasaram, mas não pararam. O ritmo é que diminuiu. Em 2011, quando aquela nota de imprensa saiu, o investimento em Espanha em transportes era de 1,24% do PIB. O que está no plano de transportes e vivenda é que isto vai ser estável a aumentar acima de 0,8% do PIB durante os próximos 10, 12 anos. O que significa que se o ritmo de investimento reduz para 2/3, o tempo que vai ser preciso é 3 meses do que era necessário. E eles iam fazer aquilo entre 2011 e 2020. Portanto, o 2020 vai ser adiado para 2024, 2025, com alguns atrasos, poderá ir até 2030. Mas o que interessa é que entre 2024 e 2030, muito provavelmente a rede bitola europeia em Espanha estará em todos os principais portos e plataformas logísticas. E a partir daí, a Espanha e a França vão aplicar as políticas europeias de transportes de restringir o número de caminhões nas estradas. Eu vou falar de uma coisa que afeta muito fortemente Portugal, que são as travessias dos Pirineus. A Espanha e a França planeiam fechar aqui é entre aspas, restringir o tráfego de caminhões dos Pirineus. Isto é um documento das autoridades do governo da Aquitânia, do sul de França, sobre os projetos ferroviários. São aquelas linhas que eu apresentei há bocado ao sul, a norte do País Basco, e tem aqui lutar contra o muro de caminhões que todos os dias entopa as nossas estradas e polui a atmosfera até à fronteira espanhola. Isto é do País Basco, são as razões pelas quais eles estão a fazer aquele investimento colossal na Y-Basca, um deles é tirar os caminhões das estradas. Portanto, quando a Espanha deixar de precisar da rodovia para fazer o transporte para o centro da Europa, e isto vai ocorrer dentro de 10, 15 anos, eles fecham as autoestradas dos Pirineus, fecham com portagens elevadas, com seja lá o que for que se queira fazer. E Portugal perde o seu modo de transporte, o seu comércio com a Europa. Vamos ficar bloqueados do lado de cá. E aí depois, isto ainda se vai agravar porque a Espanha, à medida que constrói a rede de bitola europeia, vai fechar as linhas de bitola ibérica. Estão a ver ali um mapa de um estudo feito, mandado fazer pelo Ministério do Fomento, em que o que está proposto é fechar as linhas todas que estão ali
a partir do momento em que existam lá alternativas em bitola europeia. E o que está ali, as linhas em Badajoz, fecham. A única que fica, a única ligação com que ficamos é em Vilar Formoso. Agora, vamos ao plano que o nosso Governo apresentou. As soluções técnicas para os corredores internacionais. É tudo via única, bitola ibérica com travessas de dupla fixação. Eu vou centrar-me aqui no corredor mais importante, que é o corredor Aveiro-Salamanca. Porquê? Porque é o corredor que serve a economia portuguesa toda. Se nós olharmos para o mapa e vimos o que é o interesse estratégico de Portugal, é ter uma linha norte-sul, desde Sines até à Galiza, e outra daqui para o centro da Europa. Mas a linha mais abaixo, está aqui a vermelho, Lisboa-Madrid, também é importante para Portugal. Porque é importante para o Porto de Sines entrar em Espanha, conquistar Interland em Espanha, e o Porto de Sines também é importante para a economia portuguesa toda. Não é o tema do debate de hoje, podemos falar disso mais tarde, mas a linha abaixo é importante para Portugal, mas é muito mais importante para a Espanha, por razões políticas, porque a Espanha fez a linha Badajoz-Madrid a contar com o tráfego que vinha de Lisboa. E sem isso a Espanha vai ser prejudicada. O que é que temos aqui? Isto é uma fotocópia tirada do plano Ferrovia 2020, o plano do Governo. Fala ali em promover a interoperabilidade ferroviária com a rede espanhola e europeia. A única coisa que está prevista é mudar as travessas para travessas de dupla fixação. Nem sequer há um plano de mudança da bitola, portanto nem sequer temos a certeza absoluta que sejam estas que vão ser utilizadas no futuro para mudar a bitola. E depois, os objetivos, tem aqui uns objetivos muito giros, que é acréscimo de capacidade mais do dobro da atual. Eu pus aqui um comentário que é 2 vezes quase nada é igual a quase nada. Quem estudou matemática sabe que o zero é o elemento absorvente da multiplicação. Qualquer coisa que se multiplique por zero dá zero. Quando nós multiplicamos uma coisa que não vale nada, seja lá por que for, continuamos com uma coisa que continua a não servir as necessidades. Qual é que é o problema da modernização da linha da Beira Alta? É uma linha de via única que tem falta de capacidade. Eu já vou entrar aqui em mais detalhes sobre isto, e não é competitiva para transporte de passageiros. Então, a nível internacional, isto não serve para nada. Temos o Sul Expresso hoje em dia, que só anda lá quem gosta de andar de comboio. O número de passageiros é muito reduzido. Isto a nível internacional. O que a ADFER sempre defendeu é que fizemos uma linha que sirva às necessidades futuras do país, portanto, uma linha nova em via dupla em todo o percurso, e para servir passageiros deveria ser projetada para uma velocidade próxima dos 220 km/h. O que, obviamente, é mais barato, mais caro do que aquilo que está planeado pelo Governo. Agora, ia falar aqui dos estudos de tráfego. Os únicos estudos de tráfego que está disponível publicamente, embora possa haver outras coisas, é o estudo do Corredor Ferroviário 4. O Corredor Ferroviário 4 é uma coisa que foi promovido pela União Europeia, agrupa os gestores de infraestruturas de Portugal, Espanha e França, e virá a integrar a Alemanha no futuro, para agilizar o transporte de mercadorias, mas com a infraestrutura existente. E o que é que diz esse estudo? Além de muita coisa que a generalidade das pessoas não percebe e não tem muito interesse, eu próprio também não percebo grande parte, mas vamos ao que interessa, é este quadro em que tem aqui a estimativa, estes números que vêm aqui à direita sublinhados a vermelho, o que interessa é o número de 5,2 que ali está. Esse 5,2 é a cota do tráfego ferroviário, do tráfego terrestre de Portugal de mercadorias. Portanto, está-se a dizer que em 2030 está nos 5,2%. De 5,2%. Isto tem a linha da Beira Alta, se isto for verdade, a linha da Beira Alta tem capacidade para isto. Se nós virmos o número de comboios de mercadorias que a linha da Beira Alta, depois de modernizada de acordo com o plano do Governo, com comboios de 750 metros, com as pendentes mais reduzidas, a linha da Beira Alta pode, em carga contentorizada, transportar cerca de 4 milhões de toneladas por ano. Isto dá, conjugando com os outros tráfegos, se o número de comboios de passageiros não aumentar e o número de comboios de outro tipo de mercadorias não aumentar, podemos ir para este valor. E o que está no estudo justifica que a linha da Beira Alta serve. Qual é que é o problema? É que aquilo está ali uma cota modal 5,2 e ninguém sabe de onde é que vem aquela cota modal 5,2. Qualquer pessoa que leia o estudo não percebe de onde é que aquilo vem. Está lá 5,2, mas podia estar 52. Tudo o que está no estudo, tanto dá para o 5,2 como para o 52. E o que é a política da União Europeia? Tem aqui em baixo, isto é tirado de um documento da União Europeia, transferir para outros modos, como o ferroviário ou o marítimo, mais de 50% do tráfego até 2050. E nós vamos investir numa linha que de facto aguenta cerca de 8% do tráfego terrestre. Ou seja, isto não é uma solução de futuro. Isto é um remendo, resolve-nos o problema se calhar durante uma década e pouco depois da linha entrar em funcionamento, nós vamos ter problemas. Vamos ter problemas porque a linha não vai ter capacidade. Vai entupir muito rapidamente. Ou seja, os investimentos que o Governo está a planear são incompatíveis com os objetivos das políticas da União Europeia.
E isto vai trazer problemas gravíssimos a Portugal. Eu tive reuniões, tentei, digamos, pôr isto em pratos limpos, esta questão, falando com os próprios autores dos estudos. Há 2 estudos deste género, um que é o do estudo do corredor ferroviário 4, há outro feito para o desenvolvimento da infraestrutura, um estudo pago diretamente pela União Europeia, em que havia consórcios em que estavam empresas portuguesas. E eu perguntei a esses consórcios, às equipas portuguesas que estavam nesses consórcios, se as políticas francesas e espanholas terem diminuído o número de caminhões nos Pirineus tinham sido consideradas nos estudos. Ninguém me dá a resposta. Ninguém diz que sim. Também não dizem que não, porque obviamente era admitir que as coisas não estavam bem feitas. Isto aqui são os slides tirados de notícias sobre a introdução de ecotaxas. Estão a introduzir ecotaxas na Alemanha, na França. Estes processos, os lobbies fazem-se andar mais depressa ou mais devagar, mas a tendência geral é esta. E eu perguntei também a quem fez os estudos como é que tinham sido consideradas as políticas da União Europeia para reduzir o tráfego nas estradas e, obviamente, novamente, não obtive resposta. Estas perguntas foram colocadas, eu tenho aqui o resumo, foram colocadas às empresas portuguesas que integraram os consórcios internacionais, fizeram os estudos, ao Departamento de Planeamento Estratégico da REFER, ao Presidente da Infraestruturas de Portugal e ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas há duas semanas e meia atrás. Eu enviei um e-mail ao chefe de gabinete em que dizia explicitamente que queria falar aqui publicamente deste assunto e queria saber, perguntava qual era a opinião do Ministério. O e-mail dizia literalmente isto: venho pedir para a apresentação na sessão da ADFERCIC no dia 7 de junho a posição do MPI sobre o facto de a opção do Governo para a ligação Aveiro-Salamanca, ou seja, a modernização da linha da Beira Alta, se basear em resultados de estudos de tráfego em que o valor da cota modal da ferrovia, 5,2%, não está minimamente fundamentada nos documentos do domínio público. E não há resposta nenhuma. Não há resposta da IP, não há resposta do Governo, não há resposta de quem fez os estudos de tráfego. O número cai do céu aos trambolhões. Eu com isto justifico tudo e o seu contrário, com critérios destes. Isto no que diz respeito às mercadorias, passageiros. Este programa do Governo tinha uma coisa que podia melhorar um pouco as ligações de passageiros, que era a linha Aveiro-Mangual, que não se vai construir. Já vou falar disso mais adiante, mas sem isso, não há neste plano melhorias relevantes nas ligações internacionais, nas ligações de longo curso e nas ligações ao interior. Se nós conjugarmos isto com o desenvolvimento da rede de alta velocidade em Espanha, o que vai acontecer é que dentro de alguns anos, não muitos, os tempos de percurso entre cidades portuguesas será muito superior ao que será em Espanha, isto por via ferroviária. Isto vai significar, na prática, menor a capacidade de atração de investimento de turistas e de talentos. Quando eu digo talentos, digo cientistas, gestores, etc. Isto significa perda de competitividade da economia portuguesa face à Espanha e mais isolamento do interior em Portugal. Agora, o Plano Ferrovia 2020. Há vários argumentos que têm sido utilizados, tanto pelo Governo como pela IP, e são quase todos verdadeiros. Quase todos verdadeiros. Eu agora vou falar deles um por um. São estes argumentos que estão aqui. Um dos argumentos que se diz é que a Espanha está atrasada na construção da rede bitola europeia. Pois está, mas está atrasada em relação a quê? Está atrasada em relação aos seus próprios planos de antes da crise. Agora, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo, o pessoal de Basca era para terminar em 2016, só vai terminar em 2019. Isto tudo é verdade. Portanto, o Governo não está a mentir. Agora, a conclusão que se tira daqui qual é? Qual é o problema? É que em relação a Portugal, a Espanha tem 28 anos de avanço. Porque Portugal não tem 1 km de linha em bitola europeia e a Espanha começou a construí-los em 1988. Neste momento tem cerca de 3.000 km. E é absolutamente impossível a Portugal, neste momento, convergir para a fronteira ao mesmo tempo que a Espanha. Fazermos a nossa rede e terminarmos ao mesmo tempo que a deles, convergindo para a fronteira. Nós estamos atrasadíssimos. Quem falar com o Governo pensará que estamos adiantados. Outro, isto é um investimento em ferrovia sem precedentes. Isto é uma notícia em que eu ia tirar aqui um número que isto implica um investimento anual do Governo português, do Orçamento de Estado, de cerca de 200 milhões de euros por ano. E isto é um investimento sem precedentes, e de facto isto é verdade. Porquê? Porque tem aqui um excerto do Orçamento de Estado de 2013, em que o investimento em Portugal era de 10 milhões de euros. Portanto, se nós passamos de 10 para 200, obviamente estamos a andar para a frente, e isto, há aqui um grande aumento. Agora, o problema é, em Espanha, quanto é que se investe? Em Espanha, no orçamento de 2015, eram 4.175 milhões de euros. A economia espanhola é 6 vezes maior que a portuguesa, ou cerca de 6 vezes. O que significa é que, à escala de Portugal, se fizéssemos um esforço de investimento semelhante ao de Espanha, eram 700 milhões de euros. Então, o resumo está aqui. Portugal, em 2013, eram 10 milhões de euros.
Portugal entre 2014 e 2020 é 200 milhões de euros e em Espanha é 700, o equivalente em Portugal seria 700 milhões de euros com tendência para subir. Ou seja, nós estamos a menos de um terço da Espanha. E qual é a comparação que interessa? É com o nosso competidor mais direto pela atração de investimento, que é a Espanha. Não interessa nada que antes as coisas em Portugal ainda fossem piores do que vão ser agora neste período. O problema é que o atraso em relação à Espanha vai aumentar. Agora, a linha da Beira Alta modernizada é melhor que a linha espanhola que lhe dá continuidade. Também é verdade. Nada disto é mentira. Agora, é preciso ver o que é que está por trás disto, perceber porquê. E para isso temos que analisar o Corredor Internacional Sul, que é de Sines e Lisboa para o Caia, com continuidade para Madrid. Em que, entre Évora e o Caia, vai-se usar o canal que já está, da alta velocidade, com via única, travessas de dupla fixação e bitola ibérica, e vai-se fazer uma grande poupança. Todos os governos têm andado a enganar a opinião pública sobre isto. Vai-se reduzir a velocidade de 350 para 220 km/h. Isso permite poupar 2% do custo por quilómetro de linha. Porque a linha numa zona plana para 350 ou 220, se nós quisermos baixar, alterar o traçado para baixar para 220, o dinheiro que se ganha em gasto em projetos é mais do que o que se poupa na obra. Portanto, isto é fazer uma linha pior para dizer que se está a poupar dinheiro, não se está a poupar dinheiro quase nenhum. E onde é que se poupa dinheiro? Era essencialmente na amputação da linha a oeste de Évora, usando as linhas existentes. Isto traz vários inconvenientes: perda de competitividade para passageiros por aumentar tempos de percurso. O transporte de Lisboa para Madrid de passageiros não é competitivo com a via aérea, vai continuar, portanto vamos continuar dependentes da via aérea. Vamos prejudicar o Porto de Sines. Talvez não seja muito, porque sempre se vai fazer uma linha, vai-se fazer a linha Bitola Ibérica, eu não sei o que é que se faz às mercadorias quando chegam a Badajoz, porque a linha Bitola Ibérica qualquer dia só fica em Badajoz. Mas vamos ver o que é que a Espanha faz, o que é que nós fazemos. Mas tem aqui uma consequência muito grave, que isto é um desrespeito pelos compromissos que assumimos com a Espanha. E que vai ter consequências, é que Portugal perde toda a capacidade negocial com a Espanha nesta matéria. E agora tem aqui uma coisa que é um mapa das pendentes em Espanha, e está ali uma seta a indicar a zona entre Fuentes de Honor e Salamanca. Nós entre Fuentes de Honor e Salamanca temos umas rampas inclinadas, bastante, quer dizer, não são muito inclinadas, mas são mais do que devia ser feito. E estas rampas inclinadas significam que a carga rebocada de uma dada locomotiva reduz por causa da rampa. Ou seja, o custo por tonelada, quilómetro de qualquer mercadoria que ali seja transportada aumenta por causa destas rampas. Tudo isto tira competitividade à principal ligação de Portugal à Europa. E isto é uma coisa, é uma linha que interessa muito mais a Portugal do que a Espanha, mas que está em Espanha. E Portugal devia negociar com a Espanha a alteração das características desta linha para não prejudicar a competitividade da economia portuguesa. Ora, ao prejudicarmos a Espanha a sul, estamos a perder a capacidade negocial para fazer alguma coisa a norte. Depois, a linha é de via única, a Espanha só põe a via dupla quando quiser, nós não estamos a perder a capacidade negocial para isso, e o terceiro aspecto menos importante, que eram melhorias no traçado. O que é que sucede então? É que o país descredibiliza-se porque não cumpre os acordos internacionais que fez com a Espanha nas linhas a sul. Em consequência, a principal ligação ferroviária internacional perde competitividade e capacidade na parte espanhola, e o governo português ainda se vem gabar disso. Então, estamos a prejudicar a economia portuguesa, e isso ainda é apresentado como uma vantagem do plano que o governo está a apresentar. Outra coisa, os operadores estão satisfeitos com o plano. Isto também é verdade, os operadores estão satisfeitos. Também é importante perceber porquê. Porque se Portugal se transformar numa ilha ferroviária, o que é que vai acontecer? Há coisas boas e coisas más. Mas nenhum operador estrangeiro vai investir para trazer comboios a Portugal, porque a bitola em Portugal é só aqui. Os comboios só andam aqui, depois tem que fazer transbordo para ir para o resto da Europa. Os operadores ficam com o monopólio da operação em Portugal. E, por exemplo, a própria CP Carga, que é atualmente a Medlock, também pertence a um armador que pode ou não ter algum interesse em empurrar mais as coisas para a via marítima. Não estou a dizer que tem nem que deixa de ter, eu estou a dizer que pode ter, porque se a via terrestre for má, a via marítima, apesar de não ser mais competitiva para muitos destinos, ganha com isso. Então, o que é que eu digo aqui? É duas coisas. É que os interesses dos operadores podem ou não coincidir com o interesse público. Em muitas coisas coincidirão, outras não. E eu não tenho a mínima crítica a fazer aos operadores privados por defenderem os seus interesses. Porque eu, se estivesse no papel deles, era exatamente a mesma coisa que fazia. Agora, o que eu critico é o governo por andar a reboque de interesses privados e não defender o interesse público. Isso sim, na minha opinião, é criticável. Agora, outra coisa, é o plano de Ferrovia 2020 se baseia no PETI 3+, que é consensual. Todos os governos dizem isto. Ora, a Adfercito tentou debater o PETI 3+, com o governo,
E o GTI-EVA, quando fez o relatório que deu origem ao PETI 3+, sempre recusou com falta de disponibilidade. Há um colega meu que está aqui, que é o Mário Ribeiro, que contou-me como é que foram as reuniões das CCDRs, que eu não tive a oportunidade de ir, que era, tínhamos um documento de 300 páginas, tínhamos uma manhã de discussão com